Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Esse daqui é o Giro de Notícias. E hoje, na verdade, mais do que provavelmente uma notícia, é uma análise. Vou fazer uma análise da contratação ou da possível contratação de Ganso. Já eu explico melhor. Roda aí a vinheta. E como você pode perceber, temos vinheta nova, temos muita coisa aí. Eu quero agradecer aqui já, você vai ver aí todas as vinhetas de agora pra frente, ao Chico Fávaro, que é o editor aí que tem feito os efeitos visuais pra aqui pro canal Raiz Tricolor. O cara tá me ajudando muito, olha, muito obrigado mesmo. Agradeço aí de coração, já agradeci a ele, obviamente, mas deixo claro aqui, Chico Fávaro é o autor de todas essas vinhetas que vocês vão ver ao longo dos dias e também das telas finais, do nomezinho que aparece, enfim, todos os efeitos visuais do vídeo aqui do canal são feitos por ele e eu agradeço aqui publicamente também. O vídeo de hoje é meio que uma análise da contratação de Ganso. Por que eu falei da possível? Porque eu tô gravando isso aqui no dia 16 de janeiro, na parte da manhã, ou seja, Ganso ainda não tá efetivado no Fluminense. Tem muitas notícias que já dizem que ele tá procurando casa no Rio de Janeiro, já tá procurando tudo, ou seja, pra mim tá praticamente certo. Então eu vou fazer aqui uma análise sobre coisas que podem acontecer quando o Ganso for contratado, né? Alguns pontos importantes que precisam ser elucidados. Mesmo que ele não seja, isso vale para qualquer outro jogador midiático. Então, no futuro, mesmo que Ganso não seja contratado, só você rever esse vídeo vai entender o dia que cogitarem algum outro jogador que tem uma mídia alta no Fluminense. Bem, o primeiro ponto aqui é se Ganso vale a pena. Eu vou colocar algumas condições aqui dessa contratação de Ganso. Paulo Henrique Ganso é jogador do Sevilha, está emprestado ao Amiens da França e ele viria para ganhar menos do que ele ganha atualmente. Além disso, o Sevilha pagaria parte do salário de Paulo Henrique Ganso e mesmo assim, sobrando só essa parte para o Fluminense pagar, ainda assim seria acima do teto, né, que o Tricolor estabeleceu para a temporada de 2019. Ganso tem números baixos nas duas últimas temporadas na Europa, né, contando ali Sevilha e já o Amiens também. Mas quando ele saiu do São Paulo em 2016, ele estava em alta total. Ele estava no São Paulo já desde 2012 e é um jogador que toda vez que jogou no Brasil se destacou muito. Quando foi lá para fora, acabou ficando esquecido. Outro ponto é que o Fluminense não tem uma atração midiática, né, grande assim, desde 2016 com a saída de Fred. Eu vou explicar isso mais pra frente. E por último, é que, sem dúvidas, né, só falando de bola e campo, é a posição mais carente do Fluminense para esse elenco de 2019, é justamente a posição que Ganso joga. A primeira pergunta que você provavelmente está se fazendo, né, e todo torcedor tricolor se fez pelo menos por um segundo, é: Ganso vai se pagar, né? Vale esse investimento mais alto nele e ele vai se pagar? Olha, fora de campo, falando primeiramente, independente dele ser jogador ali, né, dentro de campo, falando só de retorno fora de campo. A gente já viu aí nos últimos dias, quem acompanha propriamente o Fluminense mais de perto, de uma movimentação nas redes sociais absurda mesmo. Tão grande, mas tão grande, que o Vem Ganso, anuncia Ganso, Ganso no Flu e etc, se tornou mais corriqueiro de ser visto nas redes sociais do Fluminense do que o Fora Bad. Esqueceram o Fora Bad por um tempo, né, até a contratação ali, etc, pra ficar pedindo Ganso. Eu abro qualquer publicação lá do Fluminense e todos os primeiros 100 comentários são falando de Paulo Henrique Ganso. Ou seja, um potencial de mídia tem aí. E eu acho que o Fluminense tá apostando nesse engajamento, né, da torcida tricolor com relação à camisa azul. Eu trouxe aqui uma notícia na semana passada falando sobre o lançamento da camisa azul, que estava tudo planejado para ser lançado às vendas nessa semana agora e a estreia seria com volta redonda, né, na estreia do Carioca. Só que, pelo que eu tô vendo, aí eu não sei se é um atraso do Under Armour mais uma vez ou se é por causa de Paulo Henrique Ganso. Porque tem uma notícia também que saiu, acho que no Lancenet, de que o Fluminense está trabalhando rápido ali nos bastidores para tentar efetivar a contratação e já apresentar Ganso no Maracanã no sábado. Ou seja, seria uma ação de marketing gigante, né? Anunciar Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense e a camisa azul já estreando. Seria um número de vendas, imagina só, tanto o número de vendas que, assim, é limitado, porque a camisa azul vai ter uma edição limitada, mas não só isso, a quantidade de camisas personalizadas de número 10 que seriam vendidas tanto da azul, quanto da tricolor, da branca e da grená também. Seria uma bomba de vendas, né? Então talvez por isso o Fluminense esteja segurando um pouco esse anúncio para também não perder ali um forte engajamento nesse lançamento do uniforme.
Tem também, e aí falando em relação às camisas, mas agora provavelmente para outras áreas, o retorno de imagem do marketing do Fluminense com o Ganso, sem ele entrar em campo. Vamos dizer que o Ganso chega agora, não, ele vai fazer uma pré-temporada ali um pouco maior, um condicionamento físico, não vai jogar a Taça Guanabara. Você pode lançar no sábado um copo dele, um copo de Ganso contra o Volta Redonda. Chega lá, tem um copo de Ganso, assim como tem esse aqui, ó, de Gum, tem esse daqui do Pedro, aí eu prometo não comprar. Se sair um copo de Ganso, eu demoro um pouco pra comprar. Tem esses dois, no ano passado teve o Henrique Dourado, e aí eu tenho certeza que se lançar esse copo de Ganso ali, até a final da Taça Guanabara, mesmo sem ele entrar em campo, já vende mais do que vendeu esses dois copos aqui. Isso eu tenho certeza absoluta. Sem contar, assim como eu falei da questão da apresentação e da camisa e etc, outros produtos, outras ações que poderiam ser explorados com a contratação de um camisa 10 desse naipe, né? E aí você pode estar se falando, mas desse naipe, Ganso e tal. Enfim, o retorno de mídia também é muito significativo. Por exemplo, eu já falei até no meu Twitter lá que de vez em quando eu assisto o Expediente Futebol, né, o programa da Fox Sports, meio que por tabela, porque é um horário que eu tô na casa da minha namorada e meu sogro sempre assiste esse programa. E aí eu fico reparando, etc, ali como é feito o programa, quais times são mais falados, enfim, uma reparação jornalística ali. E nessa semana, acho que talvez de quarta-feira passada até hoje, eu nunca vi o Fluminense sendo tão falado quanto está sendo falado ao longo da semana. E obviamente que não é o Fluminense, é Ganso. Só pra vocês terem ideia, eu já falei até sobre a criação do Raiz Tricolor, era por causa do pouco tempo dedicado nas TVs a cabo ao Fluminense, etc. Só pra vocês terem ideia, ao longo dessa semana, uma notícia de que Ganso pode estar vindo pro Fluminense, de uma negociação entre ele e o Fluminense, ganhou o mesmo tempo aí nessa semana do que a contratação de Ricardo Goulart pelo Palmeiras. Ou seja, olha também o nível de retorno de mídia que tem o Fluminense com uma contratação desse peso. E também, como eu falei lá no início, o ponto da gente não ter um jogador tecnicamente midiático no elenco desde a saída de Fred. Porque de lá pra cá, vamos pegar aqui como eu falei, né, os jogadores que tiveram copo, né, Henrique Dourado foi um jogador de um ano que se transferiu pro Flamengo, a torcida odeia, obviamente, não é o tipo de jogador que a gente quer que tenha muita mídia com o Fluminense. A gente teve Gum, mas que é um jogador que tecnicamente deixa a desejar de vez em quando, então não é um jogador que tem um peso, já passou por outros clubes, etc, ou que tem uma história técnica gigante de seleção brasileira, enfim. E o outro, né, que teve copo também foi Pedro. Esse a gente pega como referência. Pedro, obviamente, seria tudo isso que eu falei, mas ele teve um ápice muito pequeno, porque ele se machucou, então ficou meio que esquecido ali pela galera durante um tempo, obviamente não consegue cumprir essa função. Outros jogadores que meio que tiveram que assumir esse posto de jogadores de referência midiática e técnica do Fluminense em 2018, né, no ano passado. Um deles foi o Sornosa, que a gente sabe que tinha uma referência de midiática gigante pra bola que ele jogava, porque não jogou praticamente nada em 2018, foram apenas alguns lampejos e assim, mesmo esses pequenos lampejos renderam uma venda muito boa dele pro Corinthians. E o outro, que era o inverso de Sornosa, né, que era um jogador pouco midiático, não foi tão falado no ano do Fluminense, mas que tinha muita bola, mas também não tinha aquele perfil de ser o jogador de mídia, de ser uma apresentação de camisa, etc, que era Ayrton Lucas. Não à toa, foi a maior venda do Fluminense agora na saída de 2018, mas que não tinha aquele elo total com a torcida, não era um jogador que era tão pop no Fluminense e que não era uma referência de mídia propriamente. E só pra destacar, quando eu digo uma referência midiática, você pega qualquer notícia aí de 2015, por exemplo. Se Fred não joga, o título de qualquer texto de notícia era bem assim, ó: sem Fred, Fluminense ganha do Guarani. Entendeu? É isso que eu tô falando de referência. É ter o jogador que vai botar lá a notícia. Se o Everaldo não jogar, o Fluminense não vai... O jornal não vai chamar a manchete com sem Everaldo, Fluminense pega o Paraná. Não, vai chamar com desfalques, talvez, né? Então esse é o ponto de referência que eu tô falando. E aí, pra fechar o vídeo, é o ponto central, que é de bola e campo, né? Fluminense Futebol Clube. Então estamos falando de futebol. O Fluminense precisa de Paulo Henrique Ganso dentro de campo? Essa seria uma pergunta retórica, né? Já que o Fluminense tem no elenco, nessa posição, Caio Henrique, recém-contratado, e Daniel, dois jovens jogadores que não têm ainda maturidade suficiente para ser um titular camisa 10 do Fluminense numa Sul-Americana,
Sul-Americana, no Brasileirão e Copa do Brasil. Porém, existe o efeito Fernando Diniz, futebol intenso que exige muito fisicamente dos jogadores e existe uma entrega total dos jogadores. Porque fica aquela pergunta, né? Ganso estaria disposto a se matar na marcação? Estaria disposto a correr demais sem ter a bola no pé? Então, Ganso e Diniz já conversaram pelo telefone, né? Segundo a matéria do Globoesporte.com. Ou seja, aparentemente, se houver o acerto, é porque um dos dois abriu mão. Ou o Ganso falou pra Fernando Diniz: cara, pode me escalar que eu vou me matar correndo na marcação. Ou o Fernando Diniz falou: olha, eu vou montar um esquema de jogo que todo mundo vai correr, mas você vai ter liberdade pra dominar a bola e matar o jogo. Você vai ter responsabilidade disso. Um dos dois abriu mão, não sei quem foi. E de fato, assim, Ganso não é um jogador rápido, ele não é um jogador veloz, etc. Mas ele é um jogador muito ágil. E aí, pegando jogadores como Gilberto na lateral direita e tendo atacantes que voam, né, como o Everaldo, o Matheus Gonçalves, o próprio reserva, né, o Calazans, ou até mesmo o Johnny Gonzalez, né, que é atacante, mas é muito rápido também, que vai jogar de centroavante, mas é um atacante de ponta. Ou seja, a contratação de Ganso, com esse passe preciso dele, pode transformar o contra-ataque do Fluminense em jogadas mortais e fatais para os outros times, né? Então, esse seria também um ponto. E sem contar também que Ganso é o tipo de jogador que abre defesa. A bola não fica girando de um lado pro outro como o Fluminense ficou várias vezes em 2018. A bola para no pé dele e ou ele resolve batendo pro gol e etc, ou ele dá aquele passe que quebra a defesa adversária no meio. Esse foi o vídeo do canal Raiz Tricolor. Torço para que quando você estiver assistindo, Ganso já tenha sido anunciado no Fluminense. E na verdade eu tô muito bolado de postar esse vídeo se Ganso não for contratado. Mas se ele não for contratado, é o que eu falei lá no início do vídeo. Aproveita e espera a próxima contratação midiática do Fluminense, Thiago Neves, alguém assim, e aplica tudo que eu falei aqui na questão midiática para esse próximo contratado. Beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.